Olá, boa noite. Metrópolis começa agora e eu aqui com vocês com o que há de melhor na arte e cultura. Nós, brasileiros, povo do cinema e do carnaval, também estamos embalados pelo sucesso de O Agente Secreto. Quer um exemplo? A troça carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos, tradicional grupo do carnaval pernambucano, conseguiu garantir recursos para o próximo ano de folia, graças ao filme. A camiseta da agremiação aparece em 2 cenas do longa e o resultado é uma fila enorme de espera com pedidos de todo o Brasil. E já que estamos em clima de cinema e premiação, temos uma notícia de mais uma produção nacional que tem feito bonito lá fora. Manas, filme da diretora Mariana Brennan, que aborda a temática sensível e urgente da exploração e abuso sexual infantil, foi anunciado como finalista na categoria Melhor Filme Ibero-Americano no Goya, que é a premiação mais importante do cinema espanhol. Se tudo der certo, e vai dar, Manas vai seguir na sua bem-sucedida carreira. A produção já ganhou 41 prêmios em diferentes festivais do mundo. É muito filme brasileiro bom, né, minha gente? Vamos ao cinema. E, a gente vai falar mais sobre esse assunto hoje e tem muito mais no Metrópolis. A exposição O que nos une traz obras baseadas nas teorias do neurocientista Miguel Nicoleles, com direito a muita interação do público. O espetáculo Festa, com um núcleo formado por artistas negros, abre a programação do Sesc em São Paulo em uma montagem com canto e dança. E estreia esta semana Ato Noturno, novo suspense erótico que acompanha um ator e um político que mantém um relacionamento secreto. Meu nome é Matias, eu tenho 23 anos. Por que quer fazer TV? Quando criança eu tinha insônia. Quando chegava esses momentos eu ia para a sala, colocava um filme e ficava ali, me imaginando naqueles personagens. Saiu a nova pesquisa para a prefeitura. Eu subi 8 pontos, estou em segundo agora. Eu construí a minha vida para esse momento. Eu preciso ter cuidado para não pôr tudo a perder. Então me beija. Vocês acompanharam aí um trecho de Ato Noturno e para falar sobre o filme, a gente recebe aqui no estúdio os diretores Felipe Matzenbacher e Márcio Reolon. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiro, parabéns, né, que esse filme já nasce premiado no Festival do Rio e tudo mais. A gente viu um trecho, eu não quero dar muito spoiler, então vamos começar falando um pouco da linguagem belíssima que vocês desenvolveram, porque o filme fala de um ator que uma hora está no teatro, uma hora está numa série. Queria um pouco como é que vocês afinaram essas linguagens, porque eu também percebi muito uso de silêncio, uso de luz para contar a história. Como é que vocês criaram tudo isso? Bom, primeiro eu acho que o espaço do teatro e o trabalho do ator, o ofício do ator é um elemento muito importante pra gente, né? Eu e o Márcio, a gente vem a gente é do passado enquanto atores, assim, o Mário segue atuando, eu já me aposentei. E esse é um elemento muito importante na construção desse filme. A gente concebeu essa história através de 2 atores, um ator de teatro e um ator político, que a gente entende também que é uma maneira de um ofício que a pessoa precisa performar, construir um personagem assim por diante. E essa concepção de que 2 personagens que tem que criar esses personagens, ir para o palco e pouco a pouco abrindo mão de quem são para atingir uma ideia de sucesso, nos interessou muito. Então, a gente pôde brincar com essa ideia dessa extensão do palco para as ruas de Porto Alegre, para as suas casas e assim por diante, né? Muito legal você falar isso, vou jogar, porque isso, né, tem uma coisa que é muito sobre as máscaras que a gente tem que colocar de alguma maneira para sobreviver até, né? Eu gosto muito daquela cena em que o prefeito chega para ele e fala, olha, você também vai ter que usar a máscara para ser o ator que você quer ser. Isso também, de alguma maneira, dialoga com o teatro. Eu queria um pouco essa percepção de vocês também sobre essa camada do filme, né? Não, exatamente. São coisas que eu acho que todos nós a gente acaba fazendo em alguma medida, né, no nosso dia a dia. E que isso era uma coisa que a gente tinha muita vontade de poder explorar nesse filme. E daí, claro, né, a gente escolheu essas 2 profissões de pessoas que têm que performar, né, enquanto profissão. Sim. E também precisam criar, acho que, imagens públicas de quem elas são, né, para ter sucesso na sua carreira. Então, os personagens estão constantemente entrando e saindo de cena, performando uma coisa pública, mas também vivendo uma outra contrastante na intimidade. E isso, pra gente,
era muito legal, né? E a gente vai levando isso através de uma perspectiva de suspense, gerando sempre uma tensão entre o perigo e o desejo, né? Pronto, agora que você falou isso, eu também vou ter que colocar. O filme também fala um pouco, a gente tá vendo aqui um trechinho dele, fala muito sobre poder, né? Sobre o poder ligado tanto ao jogo da sedução, quanto o que a gente é capaz de fazer para obter o que a gente quer. Vocês podem falar um pouco disso? Isso estava desde o começo, ou foi uma coisa que a história foi se revelando desse jeito? Então, pra gente, essa ideia, ela surgiu desse embate entre desejo e essa ambição. E como elas são contrastantes para os personagens, né, para atingir essa ideia de sucesso que eles pretendem, riscos começam a surgir, né, durante a história. Então, quando a gente começou a conceber esse roteiro, a gente pensou em construir realmente um suspense erótico, que remete a esse cinema ali dos anos 70, 80, 90, assim. Instinto selvagem. Não, porque era a minha próxima pergunta. É uma coisa assim, do quanto também essa coisa do segredo e do poder não é um elemento importante narrativo para a gente construir esse erotismo, né? Esse até onde eu vou, o que eu mostro, o que eu deixo de mostrar. Não, absolutamente. Pra gente, boa parte do jogo entre eles está nesse limite entre o quanto eu posso fazer, o quanto eu posso ser visto e o quanto não, quanto eu vou me expor ou não. A ideia é um filme voyeurístico, em certa medida, também, né? E pra gente foi muito interessante brincar com esse elemento do suspense, da tensão, através dessa ferramenta do desejo, né? Esse cinema dos anos 70, 80 e 90 fazia isso de maneira muito interessante, assim, e a gente quis resgatar um pouco isso, claro, para uma realidade, né, brasileira, LGBT e contemporânea. Vamos ver um trechinho aqui que tá pra gente, fica até fala, acho que um pouco disso. Então por que tu me passou esse número? Eu não quero que vejam alguém chegando. A gente vai de carro e entra direto na garagem. Entra aí. Tu é casado? E se eu for? Parece ser. A gente está aqui, né, saboreando a cena, é muito gostosa, mas assim, tem também a performance, né, do Gabriel Cirilo, ele está muito bem, o seu elenco todo, eu queria que vocês falassem um pouco disso também, né? Gabriel era novato, outras pessoas vocês foram procurar, enfim, todos gaúchos. Não, então, esse é o primeiro filme do Gabriel e foi muito legal ter conhecido ele, assim, a gente recebeu, eu acho, quando a gente estava procurando os atores para esse filme, mais de 100 candidaturas, mais de 1000 candidaturas. Uau. E a gente analisou todas elas, selecionou alguns para uma entrevista, para um teste, e com ele a gente teve uma conexão criativa, intelectual muito forte, e ele abraçou, assim como todos os outros atores, né, de uma maneira muito corajosa, mas claro, no caso dele, ele estava se formando em teatro, ele nunca tinha feito cinema, então ele topou fazer um processo de preparação de 4 meses com a gente, e o resultado é maravilhoso, né, ele ganhou o prêmio de melhor ator no Festival do Rio, e a performance tanto dele quanto dos outros atores do elenco, que já tinham mais experiência ou com televisão, ou com cinema, ou com ambos, está sendo super elogiadíssima. E a gente não podia estar mais orgulhoso, né? Porque é um filme que fala sobre atuação. Exato. Então, pra gente era muito importante que o elenco tivesse muito afiado em sintonia. E o filme que até usa, inclusive, momentos, eu até aqui anotado, gente, eu vou ter que ler, porque é muito sensacional essa cena, porque vocês usam muito do dito e do não dito, do som, para falar sobre outras cenas. Então, a diretora chega numa cena e fala para eles, esse é o final, se você quer virar o jogo, você tem que fazer isso agora. E para quem está assistindo, isso está se remetendo até a uma situação anterior. Queria um pouco também entender essa construção de vocês, né? Como é que vocês foram, porque é quase um quebra-cabeça que vocês foram criando. Sim, eu acho que essa concepção que esse personagem, ele tá no palco e o que ele faz no palco, de certa forma, vai se relacionar com a vida dele fora, com a vida dele tanto na coxia quanto no seu apartamento. Pra gente foi muito interessante, né? Brincar e construir através dessa perspectiva do suspense, desse drama que vai se desenvolvendo em um suspense pouco a pouco. Sim, e eu acho umas horas que a gente fica nervoso. E essa construção pra gente foi muito bacana, assim. A ideia também de construir essa peça de teatro, porque ela é um elemento muito central no filme, de uma maneira construir esse grupo de teatro. Essa peça que ela soa como uma peça de verdade, mas que ela, na verdade, ela reproduz esse conflito interno do Matias de maneira muito intensa. Sim. Foi muito prazerosa, né? Falando em construção, tem
acho que tem uma construção imagética muito interessante, né? Acho que o filme todo, como a gente falou já, trilha, luz, fala assim, mas eu queria até trazer um pouco essa questão, como você falou, da temática LGBTQIA+, pode ser a minha ausência de repertório, mas eu tenho a sensação que Ato Noturno entra nesse rol que tem Homem com H, que tem Baby, que são filmes novos e que trazem também uma nova retratação do erotismo masculino, dessas cenas de amor bem fotografadas, com cuidado. O quanto também essa estética foi importante para tratar para vocês, e se vocês até percebem isso que eu estou falando, de uma construção nova, de novos diretores que estão trazendo esse cuidado visual para o cinema. Não, absolutamente. Eu acho que o cinema LGBT brasileiro é reconhecido mundialmente atualmente como um dos mais potentes do mundo, né? E a gente fica muito feliz, assim, de poder contribuir com isso. E para esse filme em especial, a gente quis criar uma obra que fosse estetizada, que é como o Felipe falou, né? Como a gente tem todo esse ambiente do teatro, da televisão e tal, trazer um pouco dessa ideia, dessa ilusão mágica que tem nesses ambientes também para as ruas, né? Pensando nos postes de luz quase como refletores de um teatro, os faróis dos carros, dialogando muito também com essa ideia de um cinema noir, um cinema de suspense e tal. Eu acho que tem um aspecto que é muito interessante também, somando essa ideia da relação que você faz com Baby, com Homem com H e com de tantos outros que a gente poderia citar aqui. O filme ele estreou ano passado, em fevereiro, no Festival de Berlim. E de lá para cá era muito interessante, circulando, né, dos mais diversos países, como as pessoas começam a ter um letramento sobre o cinema brasileiro queer, tem personalidade, está ficando cada vez mais refinado. Era muito bonito de ver isso, né? As pessoas já tinham até uma referência de outros realizadores, de filmes nossos do passado. Então, eu acho que é um cinema que está chegando assim para ficar definitivamente. Né? E que está criando, eu achei, um dicionário imagético, que a gente não tinha, né? Eu acho que eu sou um pouco mais velha que vocês, mas é isso. Eu não me lembro de ver cenas tão esteticamente pensadas, feitas para falar do amor entre dois homens, ou do sexo entre dois homens, ou... E aí, agora vem a próxima pergunta. É sexo, é amor, é poder? O que tem? Como vocês definem a relação entre os nossos dois personagens principais? Eu acho que um pouco de tudo, né? Mas eu acho que, principalmente, que desejo. Eu acho que desejo é uma palavra central. Desejo e perigo. Eu acho que essas duas coisas são o que guiam a narrativa, né? Pra gente era muito importante fazer um filme que fosse divertido pro público de assistir, que o público pudesse embarcar naquela jornada daqueles personagens, se divertir e, claro, uma vez que o filme termina, sair da sala com aqueles tópicos, aqueles temas reverberando na cabeça, né? Eu acho que se a gente fosse definir sobre o que é o Ato Noturno, são sobre dois personagens que eles querem atingir esse centro de poder. Para isso, eles têm que abrir mão do desejo. Só que o desejo ele vai voltar e vai cobrar um preço por isso. Opa. Então, é justamente daí que surge a ideia do filme, né? Interessante. Eu queria falar um pouco também das referências de vocês, porque a gente está falando aqui de filme noir, a gente falou dos anos 90, todos os nossos filmes. Sei que parece que tem um tal de um Brian De Palma, que é um lugar que vocês olham. Eu queria entender isso um pouco mais. E como vocês veem isso até no filme. O Brian De Palma é um cineasta que a gente ama, né? Assim como vários desses outros cineastas dessa época que o Felipe citou, ali anos 70, 80, 90, Paul Verhoeven, que dirigiu O Instinto Selvagem também. E a gente quis dialogar muito com esse cinema, mas é isso, claro, atualizar ele pra gente, né? E afirmar o Ato Noturno como um filme brasileiro, que é o que ele é, né? Então, a gente trouxe tudo isso muito pra nossa realidade e eu acho que de uma maneira bem interessante, né? Tem um aspecto nesse cinema que, de novo, a gente realmente é aficionado por ele, mas, de certa forma, algumas vezes esses filmes, eles acabam punindo o desejo constantemente. Pra gente, o desejo é um elemento libertador, então a gente queria também dar uma visão que destoasse um pouco disso. Né? O filme ser quase, assim, uma celebração do desejo, o triunfo do desejo, digamos. Sim, faz todo sentido, né? A gente está vendo aqui um trechinho do Brian De Palma. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem também, é muito interessante as escolhas de vocês por enquadramentos estéticos, né? Tem essa coisa, planos fechados, um contraluz, quer dizer, tem essa ideia de novo, o jogo do mostra-esconde, né? Porque eu acho que pra gente era muito interessante brincar justamente com essa ideia de palco e coxia, de on e off, de estou me escondendo ou estou sendo observado, e eu quero ser observado ou não. E eu acho que esse jogo de luz e sombra era o que nos excitava para criar esse filme, né? Então a gente pensava nesse aspecto através da iluminação, dos objetos, dos enquadramentos. Várias vezes os personagens eles estão dispostos em relação à câmera, quase como se eles estivessem num palco, assim. E o espectador ele está sentado nessa plateia desse teatro que é o filme e muitas vezes interagindo, participando, sendo um voyeur daquela relação. E a expectativa de vocês para agora que ele chega ao cinema, né? Porque
É isso, o filme está vindo de uma carreira super embalada, premiações, festivais, e agora a gente encontra o público, né? Queria um pouco até a expectativa de vocês. Então é isso, né? A gente percorreu vários festivais super importantes no mundo, exibiu em diversos países e tal, mas pra gente o mais importante de tudo é estar exibindo esse filme aqui no Brasil, né? Então a gente está agora muito empolgado, a gente já teve algumas exibições, tanto no Festival do Rio, algumas pré-estreias que a gente está fazendo, e a troca com o público brasileiro está sendo muito gratificante. Então a gente está super empolgado que a partir do dia 15 de janeiro o filme está nas salas e aí todo mundo vai poder conferir, né? E tem um aspecto que eu acho que é legal só de frisar, que ele está sendo distribuído, né, pela seção Vitrine Petrobras, que possibilita que os ingressos sejam a preços acessíveis, preços populares. Então, também eu acho que fica ainda mais acessível esse filme, que fala muito sobre o Brasil de hoje, né? Então, a gente está muito contente, esperando ver como a população brasileira vai receber o Ato Noturno. Porque é lindo, e quem gosta também vai poder ver Porto Alegre. Porto Alegre está muito bem fotografado. Muitíssimo obrigada. Nossa. A gente sempre tem mais perguntas e acaba o nosso tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Parabéns pelo filme. E a gente vai seguir falando agora de teatro, um dos espaços culturais mais importantes de São Paulo. O Teatro do Sesc Pompeia abre a programação de 2026 nesta quinta com o espetáculo Festa do coletivo Protagonistas, formado exclusivamente por artistas negros. A montagem envolve dança, acrobacias, canto e música executado ao vivo. O título é uma combinação de fé com festa. O Metrópolis acompanhou um dos últimos ensaios. Protagonistas é um coletivo, né, de mais de 30 artistas negros, da música, da dança, do circo. A gente tem 7 anos de existência. Ele é um lugar onde as pessoas da arte e não da arte podem se ver no palco. O coletivo Protagonistas, desde quando ele nasce com o primeiro espetáculo, ele tem essa potência mesmo de misturar linguagens. Dança, circo, música, teatro. E eu acho que é esse o nosso diferencial, o caldo, assim. Você acha que é uma coisa, mas é outra. Às vezes você acha que é uma, é outra, mas é tudo junto. No primeiro espetáculo, Protagonistas do Movimento Negro no Picadeiro, a gente faz uma grande celebração do que é o movimento negro em São Paulo, na periferia, no Brasil. A festa vem nesse caminho de celebrar. Em festa, a gente enfatizou a palavra fé, a sílaba fé. Então é fé no que a gente faz, é fé no circo, porque é de muito risco o tempo todo. E a gente partiu de 4 pilares: a morte, o nascimento, o encontro, a união, enfim, e a fé, o encontro com o invisível. A partir desses 4 pilares, a gente transita com esse andaime, que é uma figura urbana muito comum em qualquer esquina da cidade, para transformá-la no nosso aparelho circense, no nosso diálogo maior, para trazer o circo para o centro do palco do Sesc Pompeia. E tudo ao vivo? Sim, é tudo ao vivo, é uma construção que tem muita pesquisa, né? Pesquisa dessa música popular, da música afro-brasileira, da música originária, sim, e da pesquisa das colagens, dos samples, né? Faz muito parte da cultura do hip hop, da cultura da música rap. A gente traz ideias, referências e coletivamente a gente vai acabando construindo e fazendo essa direção junto. Vocês usam até o andaime para fazer alguns ruídos? Sim. Tudo no palco é sonoro. Os copos são sonoros, o andaime é sonoro, a banda é sonora, a ambiência é sonora e somado ao som do público é fantasia e mágica, não tem erro. Em 2026, completam-se 50 anos de morte de Agatha Christie. A escritora inglesa, conhecida por seus livros de mistério, segue viva no coração dos fãs de todo o mundo. Para celebrar a data, amanhã estreia Os 7 Relógios, série em 3 episódios, com Helena Bonham Carter e Martin Freeman no elenco. A série é baseada no livro O Mistério dos 7 Relógios, que foi escrito em 1929. A trama gira em torno de um assassinato que acaba com uma festa luxuosa.
Lady Eileen Bandon Brunt, interpretada por Mia McKenna Bruce, resolve investigar o caso. A jovem aristocrata promete não parar até descobrir quem matou o personagem Gary Wade. A série estreia amanhã na Netflix, então fica aqui com um trechinho e a gente volta já já. O Metrópolis está de volta e os mistérios do cérebro humano transformados em arte. A exposição O que nos une traduz as teorias do neurocientista Miguel Nicoleles em obras interativas. Tudo foi pensado para o público ver e viver uma experiência coletiva. Saber como que funciona por dentro da nossa mente é muito interessante. Eu só sabia quem fazia música de acordo com os batimentos cardíacos, era só o que eu sabia. É gostoso essa coisa de quando você pode interagir, né? O cérebro humano é o criador do universo. Essa é uma das frases do neurocientista Miguel Nicoleles, que está aqui na exposição O que nos une e que nos faz pensar que juntos esses cérebros podem inventar qualquer coisa. A gente tem 3 obras nessa exposição. Uma que tem essa questão mais contemplativa, que você entra dentro do cérebro. Uma que mostra como que a união das pessoas pode gerar novas coisas, assim como aquela obra que é interativa, você anda e quanto mais gente anda no espaço, uma música aparece, uma imagem e tudo em uma conexão audiovisual. E por fim, uma obra que acaba sendo a queridinha do público, que é uma obra de sincronização. Quando 3 pessoas interagem, tudo isso se une e se transforma em uma música, mostrando que sim, estamos conectados e é o cérebro que faz isso. Agora eu tô curiosa. Quando vocês estão com o dedo aqui, você sente alguma coisa? Sente uma frequência? Muda o barulho? Sim. Sente o quê? Um tremer? É, uma vibração bem legal. Quem vem aqui, mesmo sem saber o que é, acaba se encantando, porque acaba vendo algo que não é muito comum e acaba entrando em um universo que também é muito interessante, porque o cérebro não tem uma pessoa que não tenha ele. Então a gente está falando de algo que é de domínio comum e todo mundo tem interesse no cérebro, porque sem ele a gente não é nada. Quatro crianças lutam para salvar a maior floresta tropical do mundo. Estreia essa semana o Diário de Pilar na Amazônia, um filme de aventura que fala sobre amizade, meio ambiente, poderes mágicos e a força do coletivo. O que esses caras estão fazendo na nossa pracinha? Eles querem derrubar nossa árvore favorita, Pilar. A gente tem que impedir essa catástrofe. Isso é crime! Eles estão matando árvores! Nenhuma árvore é minha! Sai daí, garoto! Não, olha, você não conhece a Pilar. De onde você tirou a Pilar, Flávia? Essa personagem, né, vem de leituras como a Mafalda, a Pipi Meia Longa, um pouco de Emília, um pouco de Asterix, né? São tantas as influências que a gente nem sabe de onde vem, mas aquilo tudo mistura no nosso liquidificador de ideias e sai a Pilarzinha. Pilar, é um presente especial. Obrigada. Mágica? Conta outra, né, Pilar? Pilar, a sua rede tá brilhando! Vem, Saminha! Rede mágica, me leva que eu vou! Que lugar é esse? Eu acho que é uma grande aventura de 4 amigos que vão se unir para salvar a floresta amazônica e vão celebrar uma grande amizade entre pessoas tão diferentes. Todo mundo estava muito afim de fazer, não só dentro da tela, na história,
como nos bastidores. Acho que ele teve uma equipe inacreditavelmente unida, né? Você quer conhecer tudo, né, Pilar? Se quero, país por país, cidade por cidade. Eu mal cheguei e já fiz amigos, o Bira e a Maiara. Me conta incrível! Juntos, nós entramos em uma importante missão. O que essa história da Pilar ensina para nós adultos? Não é a primeira história que a gente fala sobre preservar o meio ambiente, não é a primeira história onde a gente coloca as crianças liderando esse movimento, né? Trazendo esse apelo emocional. Mas eu acho que a ferramenta mais potente de qualquer obra que bata nesse ponto é da gente lembrar que a gente já teve ali, sabe? Que a gente já viu a nossa sessão da tarde, que a gente já sonhou em preservar a floresta e que nada disso é ficção. Desde pequena eu sempre tenho que voltar para a raiz, para lembrar de onde eu vim e o que é a verdadeira magia da vida, sabe? Da gente poder ir atrás dos nossos sonhos sem esquecer de onde a gente veio, sabe? Porque o público infantil de hoje é o público adulto de amanhã. Então, eu acho que a importância de produzir o conteúdo de qualidade é a mesma, assim. É justamente saber que essas pessoas são o futuro e são as pessoas que consomem e que estão ali para agir junto com a gente, sabe? Esse é um filme de muita ação, assim. O lugar onde a Maiara mora foi incendiado por bandidos horríveis, destruidores de floresta. Ei, olha aquilo. Ai, essa gente vai se ver comigo. Preparar para zarpar. Vamos defender essa floresta juntos. Bora embora remar? Sem querer dar spoiler, mas a Pilar, ela chega a quebrar a parede, né, da câmera para falar direto com quem estiver assistindo ao filme e chama para também salvar a floresta. Essa é a mensagem principal do filme para vocês? É muito importante olhar para a Amazônia nesse momento, é muito urgente, né? E acho que as crianças precisam se engajar, olhar, ir lá conhecer, se apaixonar para querer torcer e defender, né? Juntos somos fortes, né? Ninguém vai salvar a floresta amazônica sozinho. A gente precisa do coletivo mais do que nunca. Vamos defender essa floresta juntos. Isso é praticamente impossível. Praticamente impossível não é totalmente impossível. A gente vai fazer de tudo para proteger a floresta. Quem é pra lá não volta atrás. Que delícia, Pilar. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas você pode conferir este e outros programas lá no canal do YouTube. A gente volta amanhã às 11 da noite. Um beijo e até lá.